Olha, a vida do vilão Jax, lá em Dona de Mim, tá prestes a virar um verdadeiro inferno. E aqui a gente vai entender direitinho como 4 figuras do passado dele estão voltando, todas ao mesmo tempo, para cobrar conta. É bom se preparar porque a gente vai acompanhar a queda desse tirano. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. O que será que acontece quando os piores medos de alguém resolvem aparecer na vida real, todos juntos? A gente vai ver como o cerco está se fechando para o Jax, com inimigos vindo de todos os lados para um acerto de contas que promete ser épico. Idão, para a gente entender o tamanho da tempestade que vem por aí, a gente precisa primeiro dar uma olhada na calmaria do Jax. Ele tá lá, todo convencido de que está no controle de tudo. Com o grande rival dele, o Ricardo, em coma no hospital, o vilão tá achando que finalmente pode relaxar. Certo? Erradíssimo. Essa paz dele, olha, vai ser bem curta. Enquanto ele tá lá comemorando a suposta vitória, tem uma tempestade perfeita se formando no horizonte e ela tá prontinha para desabar em cima dele. E o pior, essa tempestade tem nome e sobrenome. 4 para ser exato. E tão aí eles, os 4 cavaleiros do apocalipse particular do Jax. São personagens que estavam sumidos, mas que agora estão voltando com o objetivo em comum: vingança. Vamos conhecer de perto cada um desses pesadelos. A primeira grande ameaça está ressurgindo das cinzas. Depois de meses sem dar sinal de vida, uma personagem essencial está de volta. E ela não volta de mãos vazias, não. Ela traz a única arma que pode, de fato, destruir o Jaquez de uma vez por todas. O poder que a Patrícia tem nas mãos é... absurdo. Mesmo com o irmão dela fora de jogo, só o fato desse vídeo existir já é o suficiente para que o maior crime do Jax venha à tona a qualquer momento. Ela é literalmente uma bomba relógio prestes a explodir. A volta da Patrícia por si só já seria um problemão pro Jax. Mas o que ele nem sonha é que tem outros inimigos se organizando nas sombras. E o pior, são pessoas que conhecem muito bem os métodos dele. Agora, a segunda e a terceira ameaças não vêm sozinhas, não. Elas formaram uma aliança perigosíssima. A Tânia e o Wanderson, que já foram aliados do Jax, agora têm um inimigo em comum. E, claro, um desejo enorme de vingança. E é aqui que a história deles se cruza de um jeito perfeito. A Tânia quer uma revanche pessoal. Já o Wanderson, ele quer limpar o nome dele. Afinal, foi ele quem levou a culpa pelo crime do Jax, né? Juntos, eles se tornam uma força focada em achar a única prova que pode inocentar um e condenar o outro. E olha, eles não estão para brincadeira. Eles têm um plano. A Tânia se infiltra no hospital para conseguir a informação quentinha. Assim que ela descobre o segredo, ela aciona o Wanderson, que é tipo a força-tarefa da operação. É uma caçada fria, calculada, com um alvo bem definido, o Jax. Se inimigos vivos já não fossem o bastante, o Jax ainda vai ter que lidar com uma ameaça de outra dimensão. É isso mesmo. A principal vítima dele não vai ficar quieta, nem mesmo depois da morte. O Abel, aquele que o Jax assassinou, vai começar a se manifestar. Ele vai voltar em sonhos, em visões, para as pessoas que ele amava. E ele não vem só para assustar, ele vem trazendo mensagens e alertas que podem virar esse jogo de cabeça para baixo. E a primeira grande aparição vai ser justamente para Filipa. Esse aviso do além adiciona uma pressão psicológica que é totalmente imprevisível. O Jax pode até tentar controlar as pessoas, mas como é que ele vai lutar contra um fantasma? Agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. O que a gente está vendo não são ameaças isoladas, de jeito nenhum. Pelo contrário, é uma rede muito bem conectada que está se fechando ao redor do Jax, vindo de todas as direções possíveis. E é assim que a armadilha se completa. A gente tem a guardiã da prova, a mente por trás da vingança, o executor da busca, e até a vítima clamando por justiça do outro lado da vida. Cada um tem um papel-chave. Juntos, eles são a tempestade perfeita. E essa é a grande questão, não é? Com o cerco se formando desse jeito, de uma forma tão implacável, parece que os dias de impunidade do Jax estão com as horas contadas. Mas a gente sabe que um vilão encurralado é sempre mais perigoso. A pergunta que fica não é se ele vai escapar, mas sim quem mais ele vai levar junto com ele nessa queda. E aí, pessoal? No capítulo de 4 de Dona de Mim, a coisa pegou fogo, hein? Então se prepara, porque a gente vai mergulhar fundo nas reviravoltas, nos segredos e nos planos que prometem mudar o rumo de tudo. Vamos analisar cada detalhe.
Olha, o capítulo já começa com aquele clima de tensão. Uma sombra do passado resolve voltar para assombrar todo mundo. É, uma figura bem misteriosa, parece do nada. E a presença dela é o que faltava para começar uma série de eventos que colocam todo mundo em risco. E a grande pergunta que abre o capítulo é exatamente essa. Afinal, quem é a tal enfermeira que está ali observando cada movimento do Ricardo no hospital? A resposta, gente, é muito mais chocante do que a gente imagina e vai amarrar todas as pontas soltas da história. Agora vamos para a primeira grande trama do capítulo. Enquanto a tensão tá lá no alto no hospital, Léo e Marlon acabam se metendo numa história que começa quase como uma comédia, mas que, olha, vai trazer consequências bem sérias. A jornada do Léo e do Marlon é uma completa loucura. Pensa só, eles viram heróis por acaso depois de ajudar num parto de emergência dentro de um ônibus. Aí, no meio da confusão, um jornalista tira uma foto deles sem que eles percebam, a foto viraliza, claro, e de repente um programa de TV que é os dois lá. O problema? A mídia começa a tratar eles como se fossem um casal e o Samuel descobre isso do pior jeito possível. Que situação! Agora, vamos pro centro emocional da novela, né? Porque enquanto esse caos todo acontece por fora, por dentro, os protagonistas estão travando uma verdadeira batalha entre o coração e a razão. Essa frase, nossa, ela resume todo o drama do Léo. Ele finalmente se declara, fala que ama o Samuel, mas logo em seguida toma a decisão super difícil de se afastar. E o motivo é muito claro, a prioridade dele agora é cuidar da Sofia. É aquele conflito clássico entre o amor e o dever, né? E essa tabela aqui deixa a situação bem desenhada. O Léo quer ficar com o Samuel, mas a Sofia vem em primeiro lugar. O Samuel quer o Léo, mas a situação toda com a Filipa é um impedimento enorme. E a Filipa? Ela tá ali, tentando seguir em frente, mas continua presa ao passado, sonhando com o Abel. É cada um na sua própria teia de conflitos. Agora, a gente volta para o hospital, onde o clima é de pura tensão. Tem um plano bem sinistro acontecendo ali, e as consequências disso podem ser devastadoras para o Ricardo. O ponto crucial do plano é esse aqui, interdição judicial. O que isso quer dizer? Basicamente, o Jax quer entrar na justiça para interditar o Ricardo, ou seja, para tirar dele o controle sobre a própria vida e sobre os bens, declarando que ele é legalmente incapaz. É um golpe baixo, muito perigoso. E aqui estão as peças desse tabuleiro. O Jax é o cérebro de tudo. O Ricardo é o alvo completamente vulnerável no hospital. O Danilo é a testemunha inesperada, que escuta tudo sem querer. E a grande revelação, a vigilante disfarçada de enfermeira, é ninguém menos que a Tânia. Exatamente, a enfermeira misteriosa é a Tânia. Ela está de volta, infiltrada no hospital. A grande pergunta que fica é, ela tá ali para ajudar o Jax ou para proteger o Ricardo? A presença dela muda completamente o jogo. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, a gente se pergunta, e o que vem por aí? Vamos dar uma olhada no que as manchetes dos próximos capítulos estão prometendo. Essa teia de intrigas vai se desenrolar de um jeito. Se preparem, a gente vai ter uma aliança que ninguém esperava. Leona e Filipa vão se unir contra o Jax. Um acidente grave com a Filipa vai abalar as estruturas de todo mundo. E para fechar, a disputa pela Sofia vai virar uma guerra judicial de verdade entre o Samuel e a Filipa pela guarda da menina. E é assim que a gente fecha esta análise. A questão que fica no ar é, com tantas alianças se formando, tantos segredos e traições acontecendo, quem é que realmente está com poder nas mãos? Quem vai sair por cima no final dessa história toda? Bom, a resposta a gente só vai saber nos próximos capítulos.